daqui em diante dividido, ou não, não sei ainda, mas aqui eu falo do Historieta número 8. A capa é do Deodato Filho. O Deodato Filho nada mais é do que o Mike Deodato, aquele que desenha super-heróis para Marvel, com estilo próprio, forte. Teve uma fase fraca, eu acho particularmente fraca, a da Mulher Maravilha, muito padrão norte-americano dos anos 90 para 2000, e depois ele retoma uma arte mais realista, com os sombras do preto e branco, no estilo mais próximo dele do que já foi antes, se bem que o que ele tem autoral antes da Marvel, para mim, é bem melhor, como esse aqui. E vocês vão ver aqui dentro. Ele trabalhou com o pai, na época, fazendo essa história em quadrinhos. Tem o Deodato Borges e o Deodato Borges Filho. O Deodato Borges, o pai, roteirizou, e a história em quadrinhos é do filho do Mike Deodato. Vejam o estilo. É um estilo único. Né? Um estilo que poderia estar naquela revista antiga, extinta, brasileira, Cripta, que trazia um material norte-americano com vários autores de vários países, filipinos, espanhóis, sul-americanos, que trabalhavam no mercado norte-americano produzindo as histórias em quadrinhos de terror e ficção, fantasia e ficção científica, naquele estilo da Cripta, que era um estilo excepcional, com achuras, com retícula, tal qual o trabalho do Deodato aqui, né? O Historieta 8, então, ele foi editado em novembro de 1984, né? É uma publicação da Gráfica Editora Oliveira, foi criada pelo Oscar Kern, tem um registro e tudo mais, né? E aqui ele diz que a partir desse número 8, todas as edições passariam a ter 100 páginas, né? E isso é verdade, porque eu tenho aqui o 17 e o 19, que são colossais, aqui inclusive o 19. Bom, o 8 ele traz, como eu falei, os dois pai e filho, e traz os autores, né? O Deodato, pai e filho, o Dr. Fraude também com o Canini, que eu já mencionei, né, no começo desse vídeo, ou na primeira parte, se eu dividir em dois. Ele traz uma matéria do George Barwinkle sobre páginas de ouro das HQs, é que ele enfoca o Zorro. Então, as variantes do Zorro, né? As publicações. Né? Então, é um trabalho apurado de várias fases e revistas do Zorro. Né? Tem depois a história da Velta, que antes era com W, agora é com V, do Emir Ribeiro, né? Que é a gigante brasileira de 3 metros, se eu não me engano, e que no começo eram histórias de ficção científica, e depois teve alguns episódios, um ou outro que eu vi, que ela trabalhava que ele trabalhava o roteiro com questões de cotidiano, questões sociais, críticas, né? As pessoas que vivem na rua, a pobreza. Essa história em especial, ela se passa em 3 cidades, se eu não me engano, deixa eu lembrar aqui, Rio de Janeiro e... Não, 2 cidades, Rio de Janeiro e Paraíba, e João Pessoa. Então, e aí eles vão para Belo Horizonte, eu não me lembro bem, mas ele retrata aqui, o desenhista Emir Ribeiro retrata uma das cidades aqui. Depois temos o Watson Portela. Então nós temos um elenco nesse historieta aqui, um elenco clássico, um elenco de primeira. Um elenco com muitos autores daquele período que hoje são muito famosos, na época já eram um tanto também, e outros que, enfim, foram despontando. Então o Watson Portela, com uma história em quadrinhos dele. Um trabalho aqui, um texto sobre o desenhista Baldisseri Júnior, que eu não conheço, então também eles buscavam autores de quadrinhos pouco conhecidos na época e faziam algum relato. E o outro, o Arthur Garcia da Rosa. O Arthur Garcia, que veio a ficar bem famoso depois, na década de 90 e 2000, com quadrinhos de ficção que ele publicava no Brasil. Né? Deixa eu ver mais aqui. Temos também as cartas que ele recebia, né?
falando de fanzines, por exemplo, Quadrix, um novo fanzine, falando do Notícias dos Quadrinhos, o fanzine do Ofeliano de Almeida, né? E as cartas que ele respondia, recebia e respondia, alguma ou outra também, não matéria, mas que alusão à carta, né, que tivesse a ver com quadrinhos, como tem na seção de fóruns do QI, Quadrinhos Independentes, fanzine do Edgar de Guimarães, que vocês podem, como eu falei, acessar no site Marca de Fantasia, né? Então, uma seção de cartas bastante generosa, né? Alguns, até aqui um livro, A Incrível História dos Quadrinhos, do Henrique Magalhães, anunciando, né? Então, uma carta dele também, falando do livro, do Henrique Magalhães, né? Enfim. Agora, uma outra HQ, essa na vertical, do Mozart Couto. É uma história em quadrinhos curta, mas bem interessante, com uma metalinguagem também, brincando com os quadrinhos, né? Trazendo até personagens aqui conhecidos que tem a ver com a história em quadrinhos que ele criou. Depois um texto do Pierce, um correspondente do Oscar Kern, que estava nos Estados Unidos, falando dos lançamentos naquele período nas editoras norte-americanas, incluindo os lançamentos que depois vieram para o Brasil. Sable, por exemplo, aqui está. Estão falando de autores, de editoras como a DC, Marvel e outras, trazendo novidades, né, daquele período. Lembrando, do exterior, lembrando que não havia internet, não havia computadores, né, pelo menos para a grande massa humana da população geral do mundo, exceto, claro, os Estados Unidos e alguns outros, que tinham computadores grandes, e a internet ainda engatinhava, provavelmente, como um trabalho em desenvolvimento para a área militar, que depois virou o que é hoje em dia. Mas os fanzines traziam essa possibilidade. Então, correspondentes mandavam cartas, mandavam textos, e os fanzines, no mundo todo, no Brasil em específico, traziam notícias, relatos, histórias e histórias em quadrinhos que não estavam na grande mídia, não estavam na mídia jornalística e não estavam na mídia impressa dos quadrinhos, dos gibis oficiais de quadrinhos. Então, além dos fanzines serem o esteio, terem sido o esteio naquele período, ainda por cima foram a vanguarda, trazendo informações de primeira mão, e quadrinhos e notícias de primeira mão. Aqui temos uma história do A. Cocoletti, que é na linha do Tex, que é italiano, mas o Brasil fazendo os seus westerns brasileiros, né? Então, uma história um pouco longa. Eu vou pôr algumas páginas aqui. Então, o Brasil também fazia seus westerns, né? Aqui tem as páginas. Agora eu vou para... O Geraldes Lino veio ao Brasil naquele período e foi entrevistado pelo Wilde Portela. Quem foi Geraldes Lino? Eu não o conheci pessoalmente, mas eu cheguei a me comunicar com ele, tanto por e-mails, como por blog e até por telefone. Ele era ninguém menos que um grande pesquisador da área dos quadrinhos e dos fanzines lá em Portugal, português. Tanto que o falecimento dele, antes de falecer, aliás, já estava previsto uma fanzinoteca dentro da seção da BDteca, que é o equivalente. BDteca é de BD, bandas desenhadas, o equivalente a HQs, quadrinhos. Então, a BDteca de Amadora, a cidade de Amadora, em Portugal, criou uma seção interna que seria a Fanzineteca Geraldes Lino, em homenagem a ele. Foi inaugurada, está lá. Quando eu visitei Portugal, eu conheci, estava fechada ainda, mas já toda quase montada, a Fanzineteca Geraldes Lino. Então, trouxe aqui o Will de Portela trouxe uma entrevista com o Geraldes Lino de quando o Lino esteve no Brasil. E isso é pioneiro, isso é vanguarda, isso nenhuma revista brasileira, nenhum órgão de comunicação trouxe na época. Primeiro porque não valorizavam muito os quadrinhos, estavam os quadrinhos sendo melhor valorizados naquele período em diante. Então, década de 50, caça aos quadrinhos, 60 e 70 começaram a ter pesquisadores para desenterrar o valor dos quadrinhos que havia sido sepultado. E aí na década de 80 e 90, aquele caminhar lento com alguns pesquisadores aqui, lá e acolá, melhorando a visualização das qualidades dos quadrinhos, né? Os fanzines, então, eram totalmente desconhecidos para quem não estava naquela área paratópica, né?
E, obviamente, nenhuma revista oficial, muito poucas, traziam matérias sobre quadrinhos e menos ainda sobre fanzines. E aqui os fanzines faziam isso, né? Depois da entrevista, nós temos, eu não conhecia, Lorolino e Remendado, dois personagens. Eu até anotei aqui porque eu fiz uma pesquisa do Joselito, um autor. Tem um blog que fala dos trabalhos do Joselito. Então, são personagens, e ele criou outros também, de quadrinhos infantis que existiram, mas que o Brasil pouco conheceu, né? E aqui tem uma matéria sobre o Joselito, que é uma entrevista também, que fizeram com o autor desses personagens, né? E nessa entrevista participaram Shimamoto, Tortorelli, a Elias, né, Alberto Cruzius, argumentista, e o Oscar Kern, o Luquete também, né? Depois dessa entrevista temos a Maria, do Henrique Magalhães, sendo publicada no Historieta, né? Hoje vocês podem acessar os álbuns da Maria na Marca de Fantasia e todos os dias o Henrique Magalhães lança no próprio site uma tira da Maria, que é uma personagem forte, crítica, muito bacana de se conhecer, essencial na área dos quadrinhos nacionais, principalmente pelos tons críticos que ela remete em todas as instâncias, não só políticas, né? Também com relação às minorias, etc. E, por fim, o Guris, uma outra faceta de personagens do Cedras, que criou a turma. Eu esqueci o nome da turma dos personagens do Cedras, mas enfim, é um autor baiano já falecido e criou uma turma de crianças na linha similar à do Maurício Souza, mas tem suas peculiaridades regionais. E aqui tem os Guris do Cedras, né? Depois vem um outro autor, o Jonas Schiaffino. Eu já ouvi falar, mas realmente não pesquisei muito. Tem uma história em quadrinhos aqui dele, né? Tem um tom caricatural e um pouco também no preto e branco, que lembra os trabalhos de preto e branco de Will Eisner e outros, né, da linha. Por fim, mais um para finalizar, né, quase finalizando, mais um pequeno artigo aqui. Existe mesmo HQ nacional do Cassal, né, naquele período que eu falei para vocês. Tem um pequeno trecho aqui curioso. Ele diz assim: em São Paulo, a professora Sônia Bibi Luiten, da Escola de Comunicações e Artes da USP, além de organizar um museu de quadrinhos com aquele baita apoio oficial que todo mundo está careca de saber, aí foi uma ironia dele, né, que é um apoio oficial bem difícil, tenta reunir as cucas pensantes para ver se sai leite de uma associação de artistas de HQ, talvez em âmbito nacional. Eu não me recordo muito bem dessa questão do museu de quadrinhos, talvez não tenha saído especificamente, mas a associação sim. Isso quem pode responder melhor é a própria Sônia Luiten, né, e outros pesquisadores. Assim que eu dispor o vídeo, posso colocar nos comentários alguma resposta dela. Então tem esse texto, né, finalizando com outras falas aqui dele, até colocando os fradinhos do Enfio. Uma última página que é uma ilustração da Velta, né, do Emir Ribeiro. Enfim, é um albumzine, é um fanzine colossal. O Historieta número 8 é um trabalho de fôlego. E é um fanzine, foi um fanzine e ainda existe, quer dizer, não existe mais, não está sendo, existe como as pessoas que o têm, né, como consulta, como eu faço agora, né? E aquela pessoa que subtraiu a outra coleção que estava destinada a uma fanzinoteca também deva tê-lo. Bom, enfim, passou do tempo aqui, eu ia fazer um vídeo curto, mas eu sabia que não ia dar, porque eu começo também a aventar outras conexões na hora da fala e aí eu não consigo deixar de dizer. Vai ficar em 2 ou 3 vídeos, vocês vão saber daqui a pouco, a minha homenagem então ao Historieta, esse fanzine clássico, né, que deixou saudades e fez parte tanto da história em quadrinhos brasileira, da HQB, como do fanzinato nacional, graças ao Oscar Kern. Então fica essa homenagem em memória a ele, que gentilmente me cedeu na época essa coleção, e acaba
acabo fazendo jus a essa doação que ele me fez, pelo menos mostrando um pouco dessas qualidades desse grande fanzine, até mesmo como um registro histórico, factual do fanzinato nacional. Obrigado.